Boa tarde. Boa tarde, Prado. Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar. Eu gostaria de agradecer também o Ricardo e o Thiago aí por participar aí da nossa conversa. Eu gostaria de começar a apresentação falando um pouquinho sobre a Automate Brasil. Nós iniciamos em 2010 e nossa empresa sempre foi focada realmente na automação, em RPA, e com isso a gente conseguiu identificar e explorar melhor as oportunidades e as dificuldades da automação de processos dentro das empresas dos nossos clientes. Dessa forma, a gente criou desde o começo uma equipe que é especializada em todo o ciclo de vida da automação, trabalhando desde o levantamento, identificação das oportunidades, dos processos, classificação, priorização, desenvolvimento e depois o acompanhamento, o monitoramento em produção. A gente criou também um painel, uma plataforma de governança de robôs chamada SRS, que ela permite você integrar, inclusive, tecnologias diferentes de automação e centralizar o versionamento, os parâmetros, a questão de acessos e senhas e os relatórios de desempenho, de qualidade. E atualmente a gente também tem a opção de RAS. Então oferecemos o serviço também para você executar os robôs dentro das nossas plataformas. Toda essa dedicação para essa área nos permitiu ganhar a confiança de grandes clientes em todas essas áreas, no licenciamento, no desenvolvimento, no suporte, em consultoria, treinamento, preparação de equipe, e a gente tem um orgulho de ter esses clientes há muito tempo em nossa carteira. Esse é o caso do Banco ABC, que está com a gente desde 2018, e eu vou passar a palavra para o Ricardo, que vai falar um pouquinho da experiência que o Banco ABC teve com a automação de processos, com o RPA lá dentro. Então, Ricardo. Obrigado, Christian. Boa tarde a todos. Vejo que já tem bastante gente no nosso chat aqui, legal. Vamos responder a todas as perguntas aí. Primeiramente, agradecer a organização e a Automate Brasil, né, por ter convidado o banco para estar aqui nessa tarde hoje, nessa semana, né, tão importante de debate sobre RPA, inteligência artificial, temas super importantes dentro deste contexto de transformação digital que o mundo vive, né? Enfim, muito legal para nós fazermos parte aqui. Eu vou falar um pouco sobre a história do banco, bem rapidamente, né? O ABC é um banco de atacado, né? Talvez nem todo mundo conheça, passar um pouquinho aí pelo que é o ABC. E o Thiago, que está aqui com a gente, passou aí nesses últimos anos, por uma jornada muito grande de descoberta e implantação, né, de RPAs em uma série muito grande, muito importante de processos. Então, ele vai poder comentar aí com todo o detalhe. E mais para o final, no fechamento aqui, algumas visões sobre governança, do porquê que a gente faz, como a gente faz, nossa parceria também com o Christian e com o time da Automate aqui. Então, o banco tem 32 anos de atuação aqui no Brasil. Ele é um banco internacional. Nós somos uma subsidiária do Arabank Corporation, que é um banco de Bahrein, no Oriente Médio. Mas a nossa operação aqui é muito local, tem foco no Brasil, né? O banco tem um capital estrangeiro, mas é um banco brasileiro, né? Se é que isso existe, né? Mas, enfim, nosso foco é muito local, é muito Brasil. Estamos evoluindo em produtos muito voltados às nossas características aqui, né? Nesses 32 anos, eu diria que praticamente 30 deles, o banco foi muito voltado ao segmento de crédito atacado, né? Segmento de crédito para grandes e médias empresas. Neste segmento, as operações são muito customizadas, muito estruturadas. Então, diferentemente do varejo, onde se tem grande escala, um número de transações absurdas, essa não era uma realidade do banco até então. Então, temas aqui como o nosso, né, dessa semana, eles não estavam na nossa agenda, né? Embora, obviamente, a eficiência operacional sempre teve no radar, mas não com o foco de escala em função dos negócios onde o banco atuava. Isso tem mudado.
notadamente nos últimos 3 anos, né? Se vocês pesquisaram um pouquinho sobre o banco, vocês devem ter encontrado o nosso app, o ABC Personal, que é o nosso app pessoa física, onde a gente tem produtos de investimentos, pagamentos e conta corrente, né? É um setor em franca expansão e crescimento aqui no banco, com diversos projetos acontecendo, aumentando transacionalidade, oferta de produtos e tudo mais. Mais recentemente, o banco fundou a sua comercializadora de energia e a sua plataforma de compra e venda de precatórios, a Celeris, né, que teve a notícia divulgada aí há algumas semanas. Ou seja, o banco diversificando negócios, entrando em segmentos massificados, ou seja, eficiência operacional, escalabilidade, transacional, muito parte da agenda aqui do banco, e culminou, inclusive, com a criação da minha área atual hoje, que é a área de processos e projetos. Então, a gente passou a olhar com muito carinho para todos esses temas. Se puder passar, Christian, por favor. Então, por que, né, que um banco, né, no nosso exemplo, mas isso vale para qualquer indústria, ele adquire e usa uma ferramenta de RPA, né? E aqui no nosso caso, né, como eu mencionei, a gente teve uma mudança, né, de perfil de cliente, segmento de negócio, então a gente começou a olhar com carinho para os nossos processos internos e a gente começou a colocar alguns temas de transformação digital dentro dos nossos processos para poder atender também todos esses nossos segmentos. Então, assim, essa é a motivação principal do nosso case aqui, né? O RPA, ele fez parte de uma estratégia de ferramentas que o banco adquiriu, não é apenas o RPA, a gente tem a ferramenta de BPM, talvez tenha sido pauta aqui dessa semana também, ou será no decorrer da semana. A gente tem outros workflows, a gente tem ferramenta de gestão de documentos, e tudo isso entra dentro de um mesmo conceito aí de eficiência operacional, de transformação de processos que a gente vem adotando aqui no ABC, né? É claro que há desafios, que se você puder passar, temos uma setinha aqui dos desafios, das lições aprendidas, né? A ferramenta, primeiramente, junto com esse pool de outras ferramentas, foi adquirida e disponibilizada ao banco, né, e as áreas puderam livremente utilizá-las, né, observando suas demandas internas e propondo automação, orquestração e outras melhorias, né. Isso se mostrou adequado até certo ponto, embora tenha sido um sucesso no sentido de divulgação da ferramenta, das práticas e da cultura, ficou muito aberto, né. Então a gente teve processos automatizados que depois foram revisados, mas que eles não chegaram ao objetivo de fato, melhoria de performance, né? Houve muitas idas e vindas, muitas homologações, muitas mudanças de escopo, então eu diria que uma das principais lições aprendidas é, antes de você meter a mão na massa de fato, seja qualquer ferramenta que você vai utilizar para dar performance, primeiro olhar para o processo, ver se não há oportunidades de melhoria com revisões, troca de caixinhas, mudança de posição, onde começa um processo, onde termina, matriz de responsabilidades, que é uma coisa super importante, a área A vai até que ponto do processo, e a partir de que ponto a área B assume. Então, tudo isso é bastante importante que seja feito antes da gente entrar numa jornada de transformação e de adoção de ferramentas, porque, obviamente, há um custo em se desenvolver, e se isso não for feito, talvez o resultado obtido aí seja inferior ao seu potencial. Então, esses pontos eu destaco aí como lições aprendidas, e acho que vale muito a pena, uma vez que a gente está aqui com todos vocês, dividir para que vocês tenham já alguns atalhos e não quebrem tanto a cabeça como a gente quebrou, no bom sentido. Acho que, assim, vale muito a gente comentar essa experiência. Porém, passamos, né, por esta fase, e estes números refletem isso, né? Hoje já são mais de 60 processos automatizados, né? O que se transformam aí, né, se traduzem em mais de 1.200 horas de processamento mês, em mais de 17 mil atividades executadas mês, com 160 robôs para fazer tudo isso. E, embora aqui, né, nós falaremos mais detalhadamente sobre o case, né, da área de informações regulatórias, hoje nossos robôs, esses 160, eles já estão espalhados aí
por praticamente todas as áreas do back-office, a gente tem robôs na área de gestão de risco, nas próprias mesas de operação também, a gente já tem algumas soluções de automação, e fez com que recentemente nós aumentássemos aí, inclusive, o nosso investimento, a nossa quantidade de agentes, né, para que a gente aumentasse aí o nosso paralelismo, porque a gente já tem, né, o nosso schedule do dia, ele já é cheio de robôs e de atividades sendo processadas. Então, para aumentar o paralelismo, a gente teve que colocar mais agentes, né, que é como se fossem mais robôs, né. Então, enfim, fruto aí do nosso aprendizado e da nossa atual maturidade no tema, para poder, inclusive, propor para a organização esta solução como algo que venha a resolver alguns dos seus problemas operacionais, não só performance, mas também mitigação de risco e outras tantas coisas que o Thiago vai poder comentar também. Inclusive, passando a bola para ele agora, Thiago vai comentar um pouquinho do ciclo de desenvolvimento, né, que envolve desde a descoberta do caso até a mensuração do resultado, né. Então, vou deixar o Thiago falar um pouquinho aí, porque os cases dele são muito interessantes e eu volto mais ao final. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Christian, pelo convite. Bom, você falou bem sobre essa fase institucional de controle de implementação dos processos. Então, vou falar um pouquinho mais do ciclo de vida da automação dentro da área de finanças, tá? Especificamente sobre os processos regulatórios. Então, primeiro a gente fez a identificação desses processos, mapeando de acordo com a relevância desse processo, a periodicidade desse processo, o volume, tudo isso foi mensurado, né? A gente fez uma classificação das informações, dos processos, de acordo com essa relevância, para quem que está indo, grande parte dele é para o nosso regulador. A gente selecionou alguns que, de acordo com essa maior importância, priorizamos, tem uma fila, tem um processo dentro do banco, se puder avançar, Christian, tem um processo de priorização dentro da instituição, tem um comitê de tecnologia, existe uma fila do que você vai colocar, do que não vai ser colocado nesse momento, de acordo com outras prioridades do banco. Então, e aí depois da priorização, isso é levado a desenvolvimento, homologação, e aí sim a efetiva implantação do processo. Depois da implantação, obviamente, tem que ter um acompanhamento para que mudanças até no aspecto regulatório, a gente está numa dinâmica de pandemia, novas informações, então, de controle que tem que ser acompanhado, acaba mudando o que você desenvolveu um pouco lá atrás. Então, é importante ter esse acompanhamento. Dentro da área de controladoria e finanças, pode passar, por favor? Thiago, deixa eu só complementar um pouquinho. O Banco ABC ele tem, então, uma equipe dedicada para desenvolvimento, é uma equipe Automate interna. Essa equipe ela é multidisciplinar, então ela tem desde analistas de processos para dar apoio nos levantamentos, fazer a parte de apoio na priorização, depois equipe de desenvolvimento com Scrum Master, Product Owner, desenvolvedor e arquiteto de soluções. E essa equipe ela está diariamente junto com a TI do banco e com a área de negócio para conseguir tirar qualquer problema que tenha no desenvolvimento e discutir as soluções, discutir as oportunidades. Exatamente. A partir daí, quando a gente vai para a implantação, o robô desenvolvido ele é entregue junto com um vídeo e apresenta a evidência do desenvolvimento e da execução dele em ambiente de desenvolvimento. E então isso passa pelos processos do banco para fazer toda a aprovação e tudo mais, para ir então para acompanhamento. No acompanhamento ele começa com uma fase de acompanhamento de produção. Produção assistida. Produção assistida, exatamente. Aonde a equipe de desenvolvimento está junto com a equipe de suporte, faz a passagem de conhecimento,
acompanha as primeiras execuções para então ele ficar no desenvolvimento mesmo, na produção mesmo, junto com a equipe que tira relatórios periódicos e dá suporte aos usuários, além de acompanhar as execuções. Eu queria dar uma complementadinha aí, desculpa, Thiago. Imagina, fica à vontade. Você também, Ricardo, fica à vontade. E aí, o próximo slide, a gente vai falar um pouco mais da área específica de controladoria e finanças dentro do banco, que é a área que faz o reporte regulatório para o Banco Central. Dentro da diretoria de finanças, existem, entre a área de contabilidade, a área de planejamento financeiro, a área de contas a pagar, existe a área de normas contábeis, que é composta por 3 pessoas, um gerente, um especialista e um analista, que são os responsáveis por enviar as informações de crédito, todas as informações que o Banco Central exige, informações de compulsório, cálculo, gerenciamento de capital. E aí, dentro de todas essas informações regulatórias, nós temos esses 68 robôs aí já em atividade, em produção, tá? Essa implementação desses 68 robôs fez com que a área possibilitasse a nós a pensar melhor, não só executar o processo, mas depois de ele implementado em produção, você começa a analisar melhor a qualidade da informação, a verificar onde que pode ser melhorado, otimizar seu tempo, enfim, a gente está percebendo já essa evolução dentro da área. E aí eu vou falar um pouquinho de cada atividade, tem muitas atividades que a gente fez, mas a gente fez um resumo de algumas do que a gente está reportando para o Banco Central já em forma automática. Vocês estão vendo aí, dentro do Sisbacen, a gente verifica lá no site do Banco Central os normativos de cotidiano, as normas que o Banco Central emite, do que ele está implementando, do que está acompanhando, isso a gente divulga para o banco como um todo. Então, antigamente tinha que o usuário entrar lá, pegar a informação, colar no e-mail, divulgar, mandar, já levava um tempo. Agora não, o robô está programado para fazer isso automaticamente. Você chega de manhã, você já está com o normativo disponível lá no seu e-mail. Isso já deu um grande ganho para a gente. Outras coisas, vocês vão perceber que vai ter dos processos mais simples, mais triviais, de uma consulta, como os mais complexos, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. A verificação de créditos não quitados no Sisbacen é uma consulta que os bancos têm que fazer para verificar se tem algum problema. E para não ter que ficar disponibilizando um usuário toda hora ir lá consultando, a gente executa esse robô de acordo com a necessidade do usuário, da área. A atualização de informações da Circular 2132 é um controle monetário que o banco tem que mandar diariamente, todos os bancos têm que mandar diariamente para o Banco Central, saldo de contas de alguns COSIFs específicos. Então, numa tela de um sistema antigo, esse Sisbacen é uma tela preta lá do Banco Central, que o robô permite que você faça essa inserção lá da forma correta, existe um processo de validação. Então, isso foi um grande ganho que a gente teve. Além do mais, teve também a geração das informações de compulsórios. Os bancos são obrigados a recolher compulsório, a mandar a informação dos saldos para verificar se tem ou não recolhimento de compulsório junto ao Banco Central, depósito à vista, depósito a prazo e o microcrédito. São informações semanais e mensais. Também a gente tem um sistema de controle que faz toda essa verificação. Isso possibilitou que o robô agendasse o processo para mandar a informação para o Banco Central, e não só mandar, enviar a informação, e o Banco Central ele retorna o resultado da suficiência ou deficiência do banco, e aí o robô faz com que a gente ele consulta e a gente consegue verificar se está tudo certo. Apuração dos dados do FGC 300, 301, são arquivos específicos para quem tem aplicação dentro do banco. A gente precisa informar o FGC quem são os depositantes, quem são os aplicadores, quanto tem, qual é o tipo de investimento para que o FGC possa constituir a sua garantia.
Então, existe um processo também, os sistemas, o robô está fazendo tudo isso de forma automática para a gente. Essas verificações são, existe dentro desses processos que eu falei, diários, semanais e mensais, tá? Existe o processo de checagem, de verificação, antes de você efetivar as transações, antes de você mandar a informação definitiva. Então, tudo isso, ele possibilitou a gente fazer esse processo. Além, tem 2 processos de central de risco de crédito, que é o documento 3040 e o documento 3050. 3050 é um documento de informações de taxas médias, que a gente informa por modalidade de crédito, semanalmente, quais são a taxa média praticada pelo banco. E aí o envio dessa informação é obrigatório por todas as instituições financeiras, né? E possibilita o Banco Central emitir no site dele um ranking de taxas praticadas no sistema financeiro nacional. Dentro do processo de taxas médias, a gente precisa consolidar algumas informações de diversos sistemas, de conta corrente, de cobrança, de câmbio, de aquisição de recebíveis, enfim. Então, além do mais, a gente tem que fazer a consolidação e envio desse arquivo. Como os processos anteriores, a gente possibilitou também, o robô nos possibilitou fazer toda essa geração dessas informações, consolidação, envio e validação, e retorno, e recebimento do retorno de todo um processo. A central de risco é um processo similar, o SCR é um documento que também os bancos são obrigados a enviar ao Banco Central, e onde, para a elaboração desse documento final, existem diversas atividades dentro do processo como um todo, onde você tem que atualizar as informações do cliente, a informação de classificação de risco, registrar a classificação de alguns ativos problemáticos, se são, se não são, fazer a integração de todos os sistemas, fazer o batimento de carteira, além de gerar o arquivo e validar efetivamente para mandar para o regulador. Dentro desse processo, ele não faz só isso, ele te disponibiliza um log de conferência para que você confira se está tudo ok e aí sim remeta a informação correta para o regulador. Dentro de todos esses exemplos que eu dei de atividades, existem outros, a gente fez um resumo bem grande aqui, né? Mas o que eu queria falar, antes de passar para o próximo, que é os benefícios de tudo isso daqui, eu ia dividir esse aprendizado que a gente está compartilhando com vocês em 3 fases, 3 partes, tá? Que o primeiro é a da resistência, a persistência e o próximo, que é o resultado, que a gente vai falar depois sobre os resultados. O que é a resistência nesses processos, né? Quando você chega na área para falar de implementação de automatização, de robô, a gente cria uma certa resistência por medo eu vou perder meu emprego, eu vou parar de fazer minha tarefa, o que aconteceu? Não, é por não conhecer, porque eu acho que pelo desconhecimento causa isso. Eu vou ter que parar de fazer as atividades do meu dia a dia para poder explicar para o desenvolvedor o processo, como que tem que ser feito, para que o robô possa fazer. Então, essa seria a primeira fase da resistência, que eu chamei, que a gente está chamando. Depois, eu diria que tem a fase da persistência, que à medida que você especificou todas a geração dos processos, como que vai ser a atividade propriamente dita, a persistência se dá no processo de homologação, porque alguns, realmente, no primeiro processo você vai lá homologado, dá tudo certo, mas outros não. Então, você tem que persistir, ver onde que deu erro, tratar, sentar de novo com o desenvolvedor, especificar, detalhar, talvez fazer de uma outra forma. E o principal dentro desse processo de persistência é o respeito às normas. A gente está falando aqui de informes regulatórios, né? Então, a gente tem que sempre, a gente está falando de uma instituição que está anos aí no mercado, consolidada, a gente tem que sempre respeitar os critérios, as normas que são exigidas pelo regulador. E no próximo slide a gente vai falar dos benefícios de tudo isso, né? Que é o principal. Que
tudo que está tarefas repetitivas, esses processos que eu comentei, como eu disse anteriormente, são diários, são semanais, são mensais. Então, tem essa repetição, pô, só muda o conteúdo, o processo como um todo não muda. Então, isso ajuda demais, você já tendo uma tarefa automatizada. Fluxo de trabalho digital, crescimento, você consegue pensar em outras coisas. O Ricardo pode falar melhor depois sobre perspectivas de crescimento do banco, você consegue trazer novos negócios, então você já está preparado para atender, porque você já tem um processo automatizado, já está na esteira ali de produção. O RPA, o SRS que o Christian comentou, é uma ferramenta que possibilita você ir lá executar a qualquer momento as atividades, e os benefícios são inúmeros, são demais. O que eu queria destacar também é o tempo de processamento, que a agilidade em todas aquelas tarefas, aqueles processos, mesmo quando você se depara com erro, o processo de correção acaba ficando mais rápido, tendo um acompanhamento, um suporte por parte da área de tecnologia. E acho que é isso que eu queria comentar mais desse. Eu fui um pouco mais rápido, mas acho que é isso. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, esse é o overview aqui da nossa área. Ô, Thiago, obrigado. Eu queria, assim, e pegando o teu gancho, porque os 3 pilares aí de resistência, perseverança e resultado, que é um conceito que você inventou, deveria, inclusive, registrá-lo, ele é muito interessante, se conecta aqui com a minha visão, né, e com a visão, né, da área de processos aqui para o banco, né. Eu penso que a gente precisa desmistificar essa questão de robô substitui pessoas. Não é necessariamente uma relação direta, né? Sim, se a gente considerar nossas tantas revoluções industriais, né, pela qual o processo produtivo passou, você teve, principalmente na manufatura, máquinas substituindo algumas tarefas humanas, mas não é necessariamente o caso desta revolução industrial agora, da indústria 4.0 ou 5.0, né? Porque a gente precisa cada vez mais das pessoas. A gente precisa livrar tempo com atividades de baixo valor agregado das pessoas para permitir que elas pensem o negócio, né? Para isso que elas foram contratadas, né? Eu acho que toda empresa ela tem um capital intelectual represado em função das tarefas repetitivas que as pessoas são obrigadas a fazer. Então, acho que essa é a nossa batalha aqui, é devolver às pessoas a capacidade de pensar o negócio e de serem mais produtivas desta forma, né? Não executando atividades que enfim, não há muito trabalho intelectual sobre elas, e isso não é menosprezar a atividade, é colocar atividades nos lugares certos. Isso traz, inclusive, motivação e aumento de performance para as pessoas, senso de responsabilidade, senso de participação no negócio, e são coisas bastante opostas pelas atividades absolutamente repetitivas. Então, essa eu acho que é a discussão conceitual, além, obviamente, de ter que dar resultado, porque envolve investimento, então, no final da conta, tem que ser positivo, né? E no caso particular do banco, uma coisa que vale a pena comentar, que primeiramente, né, junto com o pessoal da Automate, eles têm uma modelagem para isso que a gente adotou, cada projeto tem uma estimativa de resultado. Seja lá qual for a natureza do projeto, existe uma continha para a gente fazer, ver se vale a pena ou não a gente adotar robô para aquela atividade. Muitas vezes a gente precisa primeiro redesenhar o processo para depois obter o ganho a partir da automação. E como eu disse, né, o banco está se transformando, atuando em segmentos que não eram de tradição aqui deste banco. Então, assim, é muito interessante quando a gente discute aqui nos nossos fóruns internos se a gente vai aumentar a nossa capacidade em 10% ou 20%, a escala não é essa. Nossa escala é pensar em multiplicar por 100. Né, porque a gente está saindo de segmentos altamente de atacado para entrar, já entramos, né, em pessoa física, isso continua, a expansão nesses segmentos. Então a nossa escala de magnitude de crescimento, de transacionalidade, não é aumentar 10% ou 50%, é multiplicar por 100. Essa é uma coisa que nós nos desafiamos muito aqui internamente. Falando um pouquinho mais da parceria, que é o próximo slide, né, como que a gente se relaciona com a Automate,
eu brinco muito com o time, principalmente com a Laila, que está nos assistindo aqui, que é a nossa gerente de projeto, que eu quero cada vez mais que ela negue projetos, no bom sentido. Eu quero que ela seja bastante crítica, porque Automate não está aqui só no Banco ABC, né? Estão em muitas empresas, em outros bancos, inclusive, então eles têm muita experiência, mais do que nós, inclusive, no tema. Então, eu forço muito e estimulo muito para que todos os profissionais do time da Automate Brasil tenham e possam criticar as nossas demandas no bom sentido, no sentido de evoluí-las, no sentido de criar as melhores soluções para as dores que nós estamos enfrentando em termos de operacionalidade, transação, etc. Então, é muito isso que a gente espera de um parceiro. Não é apenas licenciamento de software, não é apenas o time de desenvolvimento ou sustentação, é participar da construção junto com o negócio, né? E isso tem acontecido com o Automate, e o Christian sabe, né, acompanhou desde o começo. Em 2018 era muito diferente do que 2021, agora a gente tem esse modelo mais integrado, e se a gente olhar, né, 2, 3 anos ainda, é uma coisa muito recente, né, então tem muito para evoluir, mas o conceito, o meu conceito e o conceito do banco em relação a parcerias é este, né, de cooperação mútua, de troca de experiências e de entender que o parceiro ele traz não só o software e as pessoas, mas principalmente o conhecimento para a gente construir aí em conjunto. O que nesse processo que você está comentando, inclusive no desenvolvimento de diversas tarefas, Ricardo, a gente falava, a Laila sabe muito bem, não precisa ser exatamente fazer da mesma forma que a gente faz. O importante é chegar no mesmo resultado. E no resultado, no final, quando a gente recebia o vídeo para validar o que o robô fez, o resultado era o mesmo que o analista faz. Então, chegou no mesmo resultado, a mesma qualidade, você consegue mandar aquela informação com a qualidade, é o que a gente precisa. Isso foi sensacional. Bacana, pessoal. Muito legal ouvir vocês comentando essas coisas. É muito da nossa filosofia, inclusive, da Automate Brasil, de que, assim, se um trabalho é automatizável, se ele é passível de ser feito por um robô, ele não é um trabalho humano, né? Ele é um trabalho desumano. Então, não era alguma coisa para a gente estar investindo pessoas que poderiam estar pensando, melhorando o seu processo, buscando novas oportunidades no seu negócio, investindo esse tempo para apertar botão e copiar e colar coisas de sistemas, né? Então, agora... É isso mesmo, Christian. Oi, desculpa. Queria falar um pouquinho sobre nossa expansão aí, o que a gente está pensando para o futuro. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Não é um trabalho de um só, muito pelo contrário aqui, né? Mas a gente, principalmente agora, de 2020 para 2021, a gente remodelou a parceria. A gente, basicamente, acho que o que tem dado bom resultado foi a separação que a gente fez entre sustentação e novos projetos. Para que os times, né, esses times que o Christian citou, os times Automate Brasil, pudessem ficar de forma dedicada a esses dois pilares, que são igualmente importantes, né? Tudo que a gente desenvolve entra para a sustentação no momento seguinte. Então, a gente tem que ter times com olhares bastante dedicados a esses dois temas. Tem, inclusive, aqui uma pergunta sobre, só antecipar um pouco, porque me chamou a atenção à medida que eu estava vendo o chat aqui, sobre como a gente monitora, né, 160 robôs, se para, se não para, tem console de monitoramento, né, e a gente tem monitoramento pelo time da Automate. Então, tem dia que a Laila logo cedo já deu alerta aí de algumas coisas que podem ter parado. E também é a responsabilidade do gestor de cada projeto acompanhar a sua performance na console que é disponibilizada. Então, a gente tem este conceito aqui, mas enfim, o monitoramento é constante.
E quando a gente separa a sustentação de projetos, a gente enriquece também essa questão do monitoramento, a gente deixa times mais dedicados a essa atividade que é super importante. O banco, né, com este case que o Thiago, estes cases, né, que o Thiago mencionou e outros, principalmente no back-office, outras áreas do banco têm tomado contato com a ferramenta e têm nos procurado, nós como área institucional, para poder dar suporte aí às demandas, refinamento e entrega para desenvolvimento. Então, isso faz com que, naturalmente, a gente tenha um aumento de demanda, mas nós também, enquanto processos, né, desde os nossos processos de redesenho, eficiência de processos, até o suporte à criação de novos produtos, também identificamos oportunidades de trabalhar com a ferramenta de RPA. Então, hoje a gente tem, né, um aumento de disseminação natural pelos casos que a gente tem dentro do banco, e também nós, como área de processos, quando entendemos que esta é a ferramenta adequada, a gente também sugere que seja utilizada, né? Outro ponto que vale a pena mencionar é, assim, TI participa muito de tudo, né? A minha área é ligada, né, à diretoria de tecnologia, à vice-presidência de produtos e inovação. Então, assim, não existe nenhum projeto, né, ou aquisição de agente, qualquer tipo de mudança que envolva infraestrutura ou arquitetura que não envolva os responsáveis destas áreas, né? Então, é um bate-bola muito, muito constante, né? Aqui no banco, e isso é comum a bancos, né, e outras empresas, obviamente, mas em bancos é muito sensível, existe uma governança muito forte, né, em toda a questão de banco de dados, arquitetura, infraestrutura. Então, para você colocar um software para rodar aqui dentro, é um processo de homologação bastante complexo. A mesma coisa ocorre para quando a gente tem que adquirir mais um agente ou mais um servidor, e tudo que envolve infra aí passa por um checklist aí bastante estruturado antes de ser colocado no ambiente, né? O RPA não foge a essa regra aí, é uma conversa mais técnica, mas enfim, para rodar precisa passar por todo o escrutínio aí técnico de infraarquitetura e hardware e tudo mais para poder funcionar. Se o Christian quer comentar alguma coisa, a gente tem 2 minutinhos ainda aqui dentro da apresentação, antes de abrir aí para a sessão de perguntas e respostas. Na verdade, Ricardo, acho que você colocou muito bem aí. A gente participou, então, de várias etapas diferentes, né, nessa integração com o banco, onde a gente foi ambos aprendendo a trabalhar juntos, né? Então, essa nova fase, inclusive, a gente sentiu também uma diferença muito grande assim que foi criada a área de processos para acompanhar a gente, porque realmente as demandas começaram a vir também com mais organizadas, mais planejadas, inclusive já com uma visão de qual o retorno do investimento que era necessário alcançar com cada automação. Isso possibilitou a gente também conseguir apresentar para vocês olha, esse vai dar um melhor resultado, esse não, então a gente pode priorizar esse, talvez esse não vai entrar, e a gente conseguir ter uma discussão de mais alto nível, assim que a gente teve esse apoio também de vocês. Então, a evolução é constante, a gente está muito satisfeito também com a parceria, também muito bom. Tiago, você quer comentar alguma coisa? A gente pode ir para perguntas. Não, acho que a gente pode ir para pergunta já. Tá? Beleza, pessoal, então. Então vamos lá. Tem perguntas aqui. A primeira é do Cláudio Furquim. Ele pede para vocês comentarem como é a governança dos robôs. Isto tem uma área que centraliza esses robôs ou cada área de usuário é responsável pelos seus? Boa pergunta, Cláudio. Eu comentei aqui por cima, mas acho que vale aprofundar, né? Temos uma governança centralizada no que se refere a uma estrutura de processos. Então, a minha área dá o suporte, mostra a ferramenta, apresenta, né, a ferramenta para as áreas e dá apoio em toda a etapa aí de construção, desenvolvimento, homologação e depois até o monitoramento, né?
E acho que isso não é só uma questão que vale para RPA, para governança de ferramentas, mas governança de processos. É fundamental que a área de negócio seja proprietária do processo. Né? A área que sabe o teu dia a dia, onde a gente tem gargalos, onde tem oportunidade de melhoria, onde as coisas não estão funcionando, processos tem toda a metodologia, ferramentas para apoiar, mas acho que é fundamental, enquanto responsabilidade, que o gestor, né, ou alguém que seja delegado a isso, entenda quais são os processos que estão sob sua responsabilidade e, consequentemente, suas ferramentas. Se tiver robô, RPA, se tiver BPM, se tiver workflow, se tiver gestor de documento, tudo isso faz parte de um conjunto de ferramentas que um gestor de processos tem que ter e tem que administrar, obviamente com o controle e com o suporte aí da área institucional. Mas, enfim, este é um conceito muito importante e te agradeço pela pergunta. O Ciro Ulisses Almeida, ele pergunta o seguinte: ao padronizar e automatizar os processos de extração de informações, as empresas podem extrair informações e inteligência de conteúdos não estruturados? Oi, Ciro, boa tarde. Então, acho que são coisas diferentes, tá? É minha visão. Aí, se o Christian ou o Thiago quiserem complementar também, fiquem à vontade. O robô, muitas vezes, o RPA, né, a ferramenta RPA, ela pode ser uma página em branco, né? Então, você pode colocar ali muita coisa, correndo o risco de desvirtuar a utilização da ferramenta, tornando processos muito complexos, muito demorados em termos de desenvolvimento, depois de homologação e depois da sustentação mais complexa ainda, né? Eu acho que quando a gente está mexendo com dados, e se a gente quer fazer um analytics com aqueles dados, acho que a primeira coisa, antes de pensar em RPA, antes de pensar em qualquer solução, a gente tem que estruturar a informação, né? Porque a gente pode cair naquele conceito de garbage in, garbage out, né? Se você tiver problema na sua base de dados, você vai processar, e o output daquilo vai ser também com problema, né? Então, eu diria que, em termos potenciais do que se pode fazer, você pode fazer um programa tão complexo quanto você queira, de partir de uma informação não estruturada e até estruturá-la. Essa é uma opinião muito particular, não recomendo. Eu acho que, como eu mencionei para processos, onde antes de automatizar, vamos redesenhar aquele processo, vamos otimizar o processo, entender as responsabilidades de todo aquele processo end-to-end, eu utilizaria o mesmo conceito para a questão de dados. Estrutura primeiro e depois a gente automatiza. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas do que eu entendi dela, eu faria um passo antes. Complementando também, o RPA, ele realmente não foi criado para trabalhar com informações desestruturadas, né? Então, você lê, por exemplo, um contrato social ou lê uma informação aberta no site e tirar conclusões, não é um trabalho para RPA. E aí existe, né, inteligência artificial, existe já ferramentas que são mais focadas nesse tipo de informação. Todas elas trabalham também com uma taxa de erro, com um aprendizado, machine learning, para chegar cada vez mais próximo da informação que você precisa. O RPA ele é muito mais exato, né? Ele trabalha com condições conhecidas. Dentro dessas, você consegue tirar informações de dentro de dados desestruturados, mas que tenham regras que você consiga fazer a extração. Então, a resposta para isso depende bastante do que você precisa, do que você tá buscando. A gente já se deparou com coisas que realmente não valiam a pena fazer com RPA, e também com informações que às vezes pareciam não fazer sentido automatizar, e a hora que a gente avaliava, falou, não, existem padrões aqui que a gente consegue buscar e consegue fazer um robô realizar ele. Então, depende bastante. O Gerson Amarante, ele pergunta aqui, no desenvolvimento dos robôs, vocês utilizam reutilização de código para os robôs? Essa eu acho que é mais para mim. Nós utilizamos sim.
Não é da mesma forma que o desenvolvimento em .NET, que você realmente cria objetos e você vai utilizando, mas a gente cria tarefas que são ou específicas para uma parte do robô, e aí ele vai passando entre as tarefas, ou então a gente faz tarefas mais genéricas que podem ser utilizadas em vários robôs também. Então, tanto as muito específicas que são usadas em vários robôs que vão fazer tarefas similares, quanto as bem genéricas, como, por exemplo, envio de e-mail, ou então tratamento de planilhas, esse tipo de coisa, a gente já tem. E aí a gente tem o outro lado, que são as tarefas, por exemplo, fazer um login num sistema, no Sysbacen, por exemplo, que é usado em vários robôs, é o mesmo código que é utilizado em todos. Bom, o Gerson Amarante também pergunta, ele já tinha feito a pergunta sobre gerenciar os 160 robôs, né? Já foi respondida. Os processos que possuem CAPTCHA, vocês dão continuidade ou rejeitam a criação? Nós temos um serviço que consegue quebrar CAPTCHA e reCAPTCHA. Ele é um serviço complementar às licenças, é uma licença à parte, mas a gente consegue passar, sim, tanto por CAPTCHA, o CAPTCHA normal, quanto aquele reCAPTCHA do Google, a gente consegue, sim, dar sequência no projeto. E ele também pergunta quantos servidores, agentes, Banco ABC possui para comportar essa massa de robôs? Christian, se você não tem essa na ponta da língua, desculpa, eu também não. E aí eu vou pedir para entrar em contato, se eu puder entrar em contato com o Gerson aqui, eu esclareço isso para ele, porque isso muda bastante, vem evoluindo, como eu disse, né? A gente teve um upgrade aí recente, então só para não passar uma informação errada, eu confirmo para ele e depois eu deixo aqui com a organização para poder responder, tá? Maravilha. O Cláudio Furquim Júnior, ele pergunta o seguinte, na apuração de resultado, qual o melhor KPI para essa apuração? E qual foi a média apurada no banco? Cláudio, boa tarde. É difícil falar em melhor KPI, né? Cada organização tem uma cultura, um jeito de pensar. Eu acho que, sim, se tem um KPI que todo mundo entende, é o ROI, né? Então, assim, no fim das contas, tem que gerar mais resultado do que o investimento que a gente vai ter naquele desenvolvimento. E aquela métrica que eu comentei com a Automate, que a Automate disponibilizou para nós, que tem um modelinho, né? Ela considera isso também. Mas, como processo, e né, pensando em performance, é redução de lead time, desculpa. Delta de lead time. Se hoje meu processo demora 45 minutos, se ele passar a demorar 4, é por aí que eu estou direcionando as soluções aí que a gente vai adotar, né? Então, eu acho que no momento de decisão de investimento, um ROI ou uma métrica financeira equivalente, e como resultado de performance, a redução aí de lead time, acho que são métricas bastante simples e que podem nos direcionar a respeito de quais projetos priorizar. Complementando, tem muitos projetos que eles têm resultados específicos, né? Por exemplo, se você tem uma taxa de erro muito grande numa tarefa e ela na verdade, acaba te trazendo custos ou uma multa em cima desses erros, isso é levado em conta. Você pode colocar também algumas atividades que são automatizadas, às vezes elas usam horas extras de profissionais porque o SLA dela é muito rígido. Você não pode passar para o outro dia realizar aquela atividade. Então, você pode considerar também, por exemplo, custos adicionais que você tem no seu processo, né? Além do usual mesmo, né? Que é a questão da hora homem que você está reduzindo, do tempo de resposta que você vai ter em cima das automações que você colocou.
O Rafael Marques, ele pergunta qual é o tipo de processo que o robô tem mais dificuldade ou desenvolvedor do robô encontra maior desafio. Normalmente, processos que envolvam dados desestruturados, né? Então, informações que você recebe vindas, olha, o CNPJ vai estar escrito no corpo do e-mail junto com o texto. Esse tipo de coisa aumenta a dificuldade de desenvolver, de testar e de garantir uma estabilidade em produção. Então, quanto mais estruturada a informação tá, mais simples, mais tranquilo é fazer. Algumas interfaces de sistemas, às vezes, tem um desafio um pouquinho maior, né? Então, sistemas client-server normalmente são um pouquinho mais lentos, eles tendem a travar a tela, e aí o robô, você tem que colocar uma inteligência para esperar, esse tipo de coisa. Mas, no geral, informações estruturadas com um processo bem claro para ser realizado, eles têm uma complexidade equivalente. Eu vou complementar, Christian, essa resposta, porque a gente passou por isso aqui. A gente teve alguns processos não estruturados que tinham que rever esses processos para poder implementar. Então, o que aconteceu? Acabou levando um pouquinho mais de tempo, né, para poder ser implementado. A gente teve que rever, porque uma coisa é você ir lá fazer e você tratar a informação, outra coisa é o robô estruturar a informação para poder tratá-la. Então, o que acontece? Acaba levando um pouquinho mais de tempo aí para poder entregar. O Rafael também, ele prossegue aqui, perguntando sobre se as mesmas pessoas que desenvolvem os robôs são as pessoas que dão manutenção nestes, ou existe uma equipe específica para manutenção? Acho que em linha com o comentário anterior, a gente segregou bem essas equipes. Então, basicamente, a gente tem sustentação, que é quem dá manutenção e que também absorvem projetos mais simples e mais curtos. E aí, quando um projeto é mais estruturado, uma equipe dedicada entra para desenvolvê-lo e depois de pronto ele vai para essa equipe de sustentação, né? E complementando a questão anterior, se eu puder, o Christian explorou muito bem o lado técnico do que é difícil, né, de se desenvolver ou do que dá mais trabalho, mas eu acho que, em linhas gerais, um processo imaturo, ele é muito difícil de ser automatizado. E isso tem a ver com aquele aprendizado que eu mencionei no começo, né? Assim, se o processo ainda não está maduro, se é um processo muito novo, ou se ele nunca teve uma revisão, um olhar externo, se automatizado, ele pode apresentar algumas dificuldades que não são técnicas, mas são de entendimento mesmo e de colocar no papel o que se pretende. O Gustavo, ele pergunta aqui, quais são os tipos de processos que o robô é mais indicado para, mas ficou no ar, não sei se ele vai complementar aí. Para quê? Para ser automatizado mesmo, né? Quais são os tipos de processo mais indicado para realizar um robô? Se for isso, Gustavo, o importante é buscar as atividades repetitivas. O que existe até o que a gente chama, né, o mato alto, né? Normalmente, quando a sua empresa começa a automatizar, tem alguns processos que têm um volume muito grande de atividades, então 2, 3 pessoas fazendo aquela atividade o dia todo, e é sempre igual, né? Então, esse tipo de processo seriam os primeiros para começar. Mas, realmente, toda atividade, principalmente quando ela tem muito rigor, como tem muito banco, advocacia, entreposto aduaneiro, ou toda empresa ela tem rituais que precisam acontecer em determinadas datas. E aquilo tem que acontecer sempre igual. Qualquer atividade dessa, que é realizada num computador, é passível de ser automatizado e vai trazer um resultado muito bom para a sua empresa. O Xande Manuel Lara, ele pergunta se vocês usam KPI para os robôs ou se baseiam apenas no que a área de negócio já possui.
Acho que falamos aqui um pouquinho em KPI, né? Eu falei em alguns e o Christian complementou. Acho que, obviamente, toda mensuração é importante, então, se a área já tem as suas mensurações, isso é super levado em consideração. Mas, na verdade, a própria demanda por automação e a própria dentre as próprias capacidades da ferramenta de RPA, está a mensuração, né, de performance. Então, muitas vezes se implanta uma solução como essa justamente para ter mensuração onde não se tem. Então, a resposta é sim, se a gente tiver esses dados, a gente pode evoluí-los e otimizá-los, e se não tiver, é provável que a ferramenta de RPA ela vai fornecer as métricas para depois entrar em regime de melhoria contínua. Perfeito. Fábio Leal, ele pergunta se existe a possibilidade de adaptar os robôs em containers, Docker ou cluster com Kubernetes. Eu acho que... Oi, desculpa, Christian, você vai nela, senão eu já ia falar que essa é uma outra para os próximos capítulos, aí, pelo menos da minha parte, ela é bastante técnica. Em questão de execução é possível sim. Então, qualquer ambiente que você tenha um sistema operacional que você consiga executar o robô, né, que você possa instalar o agente, é possível sim, Fábio, dá para fazer. A gente não fez ainda, não tivemos nenhum cliente que tinha essa oportunidade, né, tinha essa tecnologia para conseguir aplicar, mas a gente pode conversar, sim, de fazer aí uns cases. E o Gerson Amarante, novamente, ele pergunta se a atualização de versão do Automate leva muito tempo. E no banco, como funciona a rotina de atualização? Posso responder a segunda parte da pergunta. Aqui, como todo o pool de sistemas aqui do banco, isso passa pelo nosso conceito aí de gestão de mudanças, né? Então, a gente recebe antecipadamente a versão do software, e para a questão do RPA, do Automate, não é diferente, e aí a gente programa dentro dos schedules de evolução que a gente tem dentro do banco, com a infra e tudo mais, não é diferente. Tá? Na minha experiência aqui, eu passo para o Christian na sequência, a gente nunca teve nenhum tipo de dificuldade aí nesse quesito. É verdade, o Automate, ele é, na verdade, a ferramenta mais estável, mais experiente no mercado de RPA, né? O Automate, eu mesmo trabalho com ele desde 2004, mas eu sei que já existiam versões dele desde 99. Então, nesse tempo todo, ele veio evoluindo, e essa parte de atualização de versão, eles criaram toda uma estrutura, inclusive de migração dos códigos de uma versão, né, de uma grande mudança para outra, o que transforma tudo isso em um processo bem tranquilo. Então, realmente, assim, para fazer isso tecnicamente, demora alguns minutos, não chega nem a 15. E eu vou complementar. Eu ia só complementar essa questão da atualização. Quando os softwares que já estão em produção sofrem uma atualização de versão, o robô é rapidamente adaptado ao processo. Se houve uma mudança de tela, uma mudança na execução, isso é muito rápido também, essa adaptação. E para a gente finalizar, o Leonardo Oliveira, ele pergunta se é possível trabalhar com deploy automatizado ou CI/CD. Então, eu não sei se eu sei responder isso, mas eu acredito que não é necessário, Leonardo, pelo seguinte: o desenvolvimento de um robô já é feito dentro da plataforma já de desenvolvimento, né? Os robôs, então, eles não precisam de um deploy. O que a gente tem é um staging muito bem claro no banco, né? Onde você tem o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de produção, eles são separados fisicamente, e aí a gente utiliza o SRS para gerenciar as versões, e aí, na hora que a gente exporta pelo SRS, a gente exporta
do ambiente de desenvolvimento, a implantação no ambiente de produção já vai com todos os parâmetros, já vai com os sistemas que vão ser acessados, quais que vão ter que imputar senha, toda a estrutura já vai para lá. Mas ele não tem exatamente o conceito de deploy, por exemplo, do .NET ou do Java. Não sei, Ricardo, se tem algum complemento em relação a isso, mas... Não, eu acho que é isso mesmo, né? São conceitos diferentes, né? E embora ele compartilhe ambientes, né? Tem uma estrutura própria e não tem, assim, na minha visão aqui, mais como usuário também, a gente não tem essas dificuldades não de deploy como a gente tem para outras linguagens como o .NET e Java aí que você mencionou. Muito bem. Christian, Tiago, Ricardo, muito obrigado pela participação de vocês, pela palestra, pelas informações, pelo conhecimento. Parabéns aí e contamos com vocês aí nos próximos eventos do Instituto. Grande abraço.